Olá, vamos juntos para mais uma aula Paraná. Sou o professor Neckel, Wagner Neckel, e essa aula de matemática da primeira série, hein? Olha só, nós vamos falar mais um pouquinho sobre função modular, quando eu tenho dentro desse módulo uma função quadrática. Já já, não esqueça, nós estamos pela TV aberta e se você está resolvendo os exercícios aqui junto com o professor pela TV, não esquece de entrar em contato com a escola para entregar essas atividades, beleza? Nós também estamos no YouTube, isso, no canal Aula Paraná. Tem todas as aulas disponíveis para você relembrar qualquer conceito, visita novamente as aulas. Qualquer coisa que ficou em dúvida, entra no canal do YouTube e acessa as aulas, beleza? Nós temos também o aplicativo Aula Paraná. No aplicativo Aula Paraná, você consegue trocar ideias com os seus colegas, né? Você consegue bater um papo com o seu professor, você consegue entrar no Classroom para mandar mensagem, né, no mural da turma. E quando você entra no Classroom, não esquece de resolver as atividades, tem um link para resolver as atividades e também tem um link para você registrar a sua presença. Isso, a sua chamada, você faz na sala de alô, eu estou aqui, você faz agora lá no clique. Clica naquele link que está lá no Classroom e registra a sua presença, beleza? Olha só, função modular, nós já falamos em outras aulas, vale você revisitar outras aulas se você não lembra. Falamos da definição algébrica, nós vamos tratar aqui de novo nessa aula sobre o domínio imagem, sobre o grafo da função, especificamente falando de função do segundo grau, né? A expressão dentro do módulo sendo uma função quadrática. Uma função é a associação entre dois conjuntos, né? Uma lei de formação, uma regra que relaciona e associa um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B. Domínio contra domínio, lembra? E a função modular, ela tem uma lei de formação onde tem um módulo na nossa função. E que retorna sempre valor positivo, maior ou igual a zero. Está aqui na tela a nossa função modular. Função modular f de u representa um número ou qualquer expressão. Se essa expressão for maior ou igual a zero, então eu escrevo a mesma expressão como resposta da função modular. Se essa expressão for menor que zero, tiver um resultado menor que zero, então eu escrevo o oposto dessa expressão. Escrever o oposto é, na verdade, colocar um sinalzinho de menos, né? Trocar o sinal de todos os termos dentro do módulo. Ou usamos a propriedade. Tem uma propriedade que facilita quando eu vou em busca de resolver uma equação modular. Toda função, quando eu vou em busca das raízes, ou seja, de solucionar um probleminha de função, quando eu já tenho uma igualdade proposta, eu preciso achar o valor da incógnita e ter uma igualdade. Ao invés de eu trocar os sinais dos termos de dentro do módulo, eu digo que esse módulo de A igual a B tem duas possíveis respostas. Olha só, módulo de A igual a B, se eu digo que módulo de A é igual a B, isso implica em A, o que está dentro do módulo, ser igual a B, ou o que está dentro do módulo ser igual a menos B. Ao invés de inverter o sinal de tudo que está dentro do módulo, eu posso inverter o sinal do que está depois da igualdade. Facilita na hora de eu fazer o cálculo, beleza? Então é isso que nós vamos tratar agora num próximo exercício já. Olha só, você vai ter uns minutinhos para fazer, mas eu quero dar uma dica para vocês. Na tela, eu tenho um exercício que diz assim, ó, para quais valores de x as igualdades são verdadeiras? Espera aí. No item A, por exemplo, mostra módulo de 3x menos 2 ser igual a 7. Para que valores de x, o módulo de 3x menos 2 é igual a 7. O que você vai fazer? Vai usar a propriedade. Módulo de A igual a B. Eu faço A igual a B e depois eu faço A igual a menos B. Ou seja, eu troco o sinal, num segundo cálculo, eu troco o sinal do que está depois da igualdade. Você vai escrever assim, 3x menos 2 igual a 7, resolve e encontra o valor do x.
Ou você vai escrever 3x menos 2 igual a menos 7. E resolve e acha o valor do x. Faz isso para os 3 itens e a gente já volta com a solução. Você tem uns minutinhos, rabisca aí, faz a atividade, anota. E se tiver alguma dúvida, já já a gente vem com a resposta.
Olha, encontrar os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira, vamos aplicar a propriedade? Vem comigo no quadro aqui um pouquinho, só para a gente mostrar 3x menos 2 no módulo igual a 7, como que eu escrevo essa expressão. Olha só, eu tenho um módulo de 3x menos 2 igual a 7. Pela propriedade, lembra, módulo de A igual a B implica em A igual a B ou A igual a menos B. Pensando nisso, eu posso escrever, para achar a solução de x, dos valores de x que tornam essa igualdade verdadeira, eu escrevo essa expressão, que é o nosso A, no momento igual a B e depois igual a menos B, ou seja, troca o sinal do que está depois da igualdade. Então vamos escrever aqui, acho que fica mais fácil assim, 3x menos 2 igual a 7 ou 3x menos 2 igual a menos 7. 3x menos 2 igual a 7, 3x igual a 2, 7 mais 2 são 9, e x, 9 dividido por 3, x igual a 3. Ou, vamos lá, 3x igual a menos 7 mais 2, menos 5, x igual a menos 5 terços. Então, são os dois valores que x pode assumir. Para essa igualdade ser verdadeira, quando eu substituo x por 3, 3 vezes 3, 9, menos 2 dá 7. 7 é igual a 7. O módulo de 7 é igual a 7. Quando eu substituo x por menos 5 terços, 3 vezes menos 5 terços dá o próprio menos 5. Olha só, 3 vezes menos 5 terços, corta 3 com 3, dá menos 5. Menos 5 juntando com menos 2 dá menos 7. Aí você falou, professor, menos 7 é igual a 7? Claro, mas módulo de menos 7 é igual a 7. Né? Então, olha que a propriedade funciona, certo? Vamos olhar na tela a resposta desse exercício? Então, não esqueça, você pega o primeiro termo, iguala ao segundo termo. Positivo, depois negativo. Olha só. Igualou a 7, deu 3, igualou a menos 7, deu menos 5 terços. Aqui, 2x menos 1, módulo, para ser igual a x mais 2, primeiro você iguala 2x mais 1 a x mais 2. Aí, você passa o x diminuindo, 2x menos x vai dar x. Você passa o 1 somando, 2 mais 1 vai dar 3. E quando você iguala o 2x menos 1 ao oposto, ou seja, o sinal contrário de x mais 2, você tem o resultado de menos 1 terço, quando você isola a sua incógnita x. Aqui o segundo momento da letra B seria 2x menos 1 igual a menos x menos 2, certo? Aí menos x menos 2 somando 1 fica menos 1. O menos x somando com 2x, no primeiro membro fica 3x. O 3 passa dividindo, por isso que dá menos 1 terço, certo? E na letra C, eu vou fazer com vocês no quadro, que acho que vale a pena, assim de você olhar o resultado, porque aqui a gente tem que pegar o x ao quadrado menos 5x e igualar a 6, e depois pegar o x quadrado menos 5x e igualar a menos 6. Por isso que dá esses dois resultados combinados, né? Numa primeira equação do segundo grau, você vai achar 6 e menos 1. Quando você iguala a menos 6, você vai achar outra resposta. A dupla de raízes, né? 2 e 3. Ok? Acho que vale a pena, vou deixar assim, vamos no quadro de novo, que vale a pena pegar o x quadrado menos 5x igual a 6 e mostrar as duas realidades. Olha só. Ainda usando a propriedade, x ao quadrado menos 5x, um módulo, igual a 6. Então, gente, olha só. Está dentro do módulo é o nosso A, o 6 é o nosso B da nossa propriedade. Então, aqui eu vou escrever x ao quadrado menos 5x igual a 6, ou
para essa resposta ainda ser verdadeira, essa igualdade ser verdadeira, x ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Quando eu faço isso, para eu igualar a zero e resolver por Bhaskara ou por subproduto, eu preciso trazer esse 6 para antes da igualdade. Então fica x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. E aqui fica x ao quadrado menos 5x, 6 passa somando, mais 6 igual a zero. São dois momentos novamente. Para essa igualdade ser verdadeira, eu igualo a 6, igualo a menos 6, eu tenho essas duas funções. Aqui talvez fique mais fácil a gente resolver por soma e produto, né? O que é soma e produto? A soma ser menos b sobre a e o produto ser o valor de c. Assim eu encontro x1 e x2. A soma ser menos b sobre a, o a é 1, então menos b, aqui a soma tem que dar 5. E o produto tem que dar menos 6. Aqui na outra expressão, a soma tem que dar menos b sobre a e o produto tem que dar o meu valor de c. Então, menos b sobre a, olha só, menos b sobre a continua sendo 5 e aqui o c, 6. Então, quais são os dois valores que somados dão 5 e multiplicados dão 6? E aqui os dois valores que multiplicados dão menos 6 e somados dão 5. Então aqui eu tenho 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3. Aqui eu tenho, para dar 6, tem que ser 1 vezes 6. Então 1 vezes 6 dá 6. Mais 1 mais 6 não dá 5. Mas aqui tem que ser negativo e aqui tem que ter 5. Então, eu vou tirar 1 do 6, ou seja, menos 1 e 6 dá 5. E menos 1 vezes 6 dá menos 6. Então, 1, 6, 2 e 3. Vezes 6 dá menos 6. Então, menos 1 e 6, quando eu igualo isso a 6. E 2 e 3, quando eu igualo isso a menos 6. Aplicando as propriedades, né? A propriedade de função modular. Resolve assim de uma forma muito rápida. Você não precisa mudar as expressões do que está dentro do módulo, nenhum termo do que está dentro do módulo. Muda o sinal da sua igualdade. Ok? Na tela, então, todas as respostas. Espero que você tenha acertado. Qualquer errinho que você teve, corrige, tá? Faz a correção aí, bem importante. Vamos para um próximo desafio aqui, mais um exercício. E eu vou dar uma dica bem importante para você. Professor, nunca vi esse tipo de função, assim, módulo ao quadrado menos 5 vezes o módulo. Que isso, professor? Como é que resolve isso? Para você ir em busca dos valores de x, para que essa função seja igual a zero, eu vou dar uma dica. Olha só na tela aqui. Me acompanha. Módulo ao quadrado menos 5 vezes o módulo mais 4. A minha sugestão é que você troque o módulo por uma outra letra. Pode ser y, por exemplo, tá? Pode trocar. Chama o módulo de x de y. O que vai acontecer? Você vai ter que um y ao quadrado menos 5y mais 4. Vai cair numa função do segundo grau, vai cair numa equação do segundo grau, vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 para você resolver. Depois que você resolver isso, você avalia as duas raízes de y para a validação do módulo de x. Mas a gente já retorna aqui com a solução. Você tem uns minutinhos para pensar e resolver esse exercício.
Você trocou o módulo de x por outra letra, certo? Vamos no quadro? O professor já deixou aqui pré-resolvido. A grande sacada do exercício aqui para achar esse resultado, o valor de x para que a função seja zero, é trocar o módulo de x por y. Ou por qualquer outra letra, né, gente? Não faz diferença. A função módulo do x ao quadrado menos 5 vezes o módulo do x mais 4, o professor trocou o módulo de x por y para facilitar o entendimento na hora de resolver o exercício. Quando a gente troca o módulo de x por y, olha só como é que fica. Fica y ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Aqui eu identifico os coeficientes a, b e c e eu posso resolver por soma e produto. Quais são os dois valores de y que somados são 5? Lembra, soma tem que dar menos b sobre a. Como o a é 1, então menos b fica 5 positivo. E o produto tem que ser o valor de c sobre a. Como o a é 1, então o próprio 4, que é o valor do c. Aqui, gente, para a soma ser 5 e o produto ser 4, tem que ser o 4 e o 1. 4 mais 1, 5. 4 vezes 1, 4. Então, são as duas raízes, ó. Essas são as duas raízes da minha função, da minha equação do segundo grau. Mas lembra, não é a resposta final ainda. Por quê? Porque nós trocamos de variável, ou seja, a gente trouxe uma igualdade e trocou raiz, módulo de x por y. Então, eu tenho que testar esses dois valores para o módulo. Por isso que eu venho aqui e escrevo módulo de x igual a y, para y igual a 4, então, para y igual a 4, eu tenho que avaliar o módulo de x. Então, para y igual a 4, eu vou escrever módulo de x igual a 4. Usando a propriedade, eu tenho duas respostas, x igual a 4 e x igual a menos 4. Usando a propriedade, né? Módulo de a igual a b, a igual a b e a igual a menos b. Para y igual a 1, eu vou ter o módulo de x igual a 1, e aí eu vou ter duas respostas. X igual ao próprio 1 ou x igual a menos 1. Vamos para a tela para verificar a resposta? 4 e menos 4, 1 e menos 1. Olha só. É isso. Mas não para por aqui. Na aula, nós vamos ainda estudar a parte do gráfico da função quadrática. Vamos lembrar? O gráfico, quando a gente apresenta um módulo, ao apresentar um módulo negativo, o gráfico para na intersecção e volta para os valores positivos, sempre. Aqui tem um gráfico que mostra o eixo horizontal, vertical, e se eu resolvo uma parábola, por exemplo, com cavidade voltada para cima, eu não vou ter parte dessa parábola abaixo do eixo x, não. Na nossa função modular, não. Tanto que a gente replica toda a parte que está abaixo do eixo x, a gente, de forma simétrica, replica acima do eixo x. Porque os módulos negativos sempre tornam-se números positivos. E para você praticar um pouco disso, vem um exercício, um tempinho para você fazer. Fazer o esboço gráfico da função 2x ao quadrado mais 2x menos 12. Então, minha dica aqui, igual a 0, encontra os coeficientes, encontra as raízes da função, desenha a parábola como se não tivesse o módulo. Depois você só desenha a parte da parábola que está abaixo do eixo x, só desenha acima do eixo x. Beleza? Uns minutinhos para você resolver então, e já volta com a solução.
Gráfico de função modular. Olha só como que ficou o resultado desse gráfico de 2x ao quadrado mais 2x menos 2. Lembra? Essa é uma função do segundo grau, se você tirar o módulo, com cavidade voltada para cima, intercepta o eixo y no termo independente, que é o menos 12. Aí você igualou a zero, achou as raízes, e você teve esse resultado depois de avaliar como função modular. Olha só na tela, o professor usou o GeoGebra, deixou pronto já. As raízes que você encontrou, ou se você desenhou a parábola sem o módulo, com cavidade voltada para cima, intercepta x em menos 3, vai lá embaixo no ponto de mínimo, volta, intercepta em 2, né? Vai lá, passa em menos 12, né? lá embaixo no y, que é nosso termo independente. Mas como é função modular, toda essa parte entre menos 3 e 2 em x, que estava abaixo do eixo x, a gente replica acima do eixo x. Por quê? A gente está falando de função modular e não tem imagem negativa nesse caso. Beleza? Domínio, todos os reais, imagem, valores de y maior ou igual a zero. Todo o valor de y de imagem acima do eixo x ou igual a zero. Muito bem, mais um desafio aqui para você agora, um exercício de verdadeiro ou falso. Você vai me dizer o seguinte: seja os reais o conjunto dos números dados aqui, né? Considere a função de reais em reais, todos e qualquer número real que você considera, e a função dada por módulo de 1 menos módulo de x. Então é módulo dentro do módulo. Marque verdadeiro ou falso. Avalie. F de menos 4 dá 5? Se eu trocar o x por menos 4 dá 5? F é crescente entre 0 e 1? A equação f de x igual a 1 tem 3 raízes distintas? Avalie cada item e a gente já volta com a solução.
Observou cada um dos itens? Olha só, verdadeiro ou falso? Item A. F de menos 4 igual a 5. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos substituir o x por menos 4 para ver. Vamos fazer isso primeiro dessa forma. Substitui x por menos 4, módulo do menos 4 é 4 positivo. Aí 1 menos 4 vai dar menos 3. E o módulo de menos 3 é 3 e não 5. Então, essa aqui é falsa. E o professor já deixou, inclusive, a resposta das outras para a gente avaliar. A segunda afirmativa é verdadeira. O valor mínimo de f é 0. Sim, porque a imagem de uma função modular, ela é sempre maior ou igual a 0. Então, o mínimo vai ser 0, não aceita valor negativo. F é crescente para x no intervalo 0 e 1. Substitui x por 0, vai dar 1. Substitui x por 1, vai dar 0. Então, não é crescente, é decrescente. Falso. E a equação f de x igual a 1 possui 3 soluções reais distintas. Isso mesmo. Você iguala a 1, você avalia tudo que está dentro do módulo de forma positiva ou negativa, né? Pega 1 menos raiz, 1 menos módulo de x igual a 1, 1 menos módulo de x igual a menos 1 e avalia as duas igualdades. Vai encontrar 3 soluções reais e distintas. Então, aqui está o nosso verdadeiro ou falso. De qualquer maneira, vale a gente lembrar, antes de encerrar a aula, tudo que nós falamos hoje, né? Definição algébrica, gráfico de função, função modular, interpretando o que está dentro do módulo como função quadrática. Se você ficou com alguma dúvida, retorna a aula, né? Acesse o YouTube, nosso canal, Aula Paraná, e revisita todos os conceitos necessários, né? Não esqueça, entra no Classroom, registra sua presença e faz atividades. Fiquem bem e até a próxima aula.